Olá, pessoal. Continuando a nossa sequência de aula, agora a gente vai falar sobre seleção de cor. Vocês aprenderam até agora a preparar o dente, a fazer o provisório, a fazer a moldagem, a montar no articulador o nosso modelo de gesso. O protético ele está confeccionando a infraestrutura ou vai confeccionar uma infraestrutura, seja ela de porcelana pura ou mesmo ele já confeccionou uma de metal, coping, e ele vai te perguntar, doutor, qual é a cor da porcelana que a gente vai utilizar? Porque se você estiver fazendo uma coroa metal-cerâmica, o metal está só dentro, o que vai por cima é a porcelana. Se você estiver fazendo uma coroa de metal free, tanto a infraestrutura quanto a cerâmica por cima, elas são de porcelana. E o Proteste vai te perguntar qual é a cor que a gente vai utilizar, tá? Embora você já trabalhe com cor quando a gente mexe e manipula na clínica dentística a resina composta, a gente vai trabalhar aqui voltado pelas questões da nossa porcelana. Esse conteúdo está dentro do capítulo do livro do professor Pegoraro, a primeira parte do capítulo 11. A leitura fica recomendada. A seleção de cor, ela objetiva mimetizar a cor do dente que o paciente tem, tá bom? A nossa ideia é mimetizar para que seja o mais imperceptível possível. Mas observa alguns detalhes, que na ponta incisal, próximos às áreas de cúspide, ela é de uma tonalidade, no centro do dente é de outra, na região final cervical de uma outra tonalidade, algumas áreas refletem mais luz, outras menos luz. Então, a gente vai imaginar, e já deve suspeitar, que a cor não é uma coisa única, tá bom? O dente é só amarelo, o dente é só branco. Não. Isso vai ser trabalhado em determinados segmentos do dente. E veja como é difícil o protético fazer isso, sendo que muitas vezes a única coisa que ele enxerga é o nosso dente de gesso, que nem sequer tem cor de dente de verdade. Então a gente precisa fazer todo o esforço possível de fazer uma boa seleção de cor, uma boa transmissão dessa informação para o paciente, para que o protético ele consiga imitar dentes naturais, olha, a cor de dentes de verdade, na nossa prótese, simulando aqui a cerâmica dos mesmos desenhos, com os mesmos detalhes que uma coroa normalmente tem. Então, observe esse detalhamento, essa riqueza de detalhes que tem, e é isso que a gente precisa objetivar. Como a gente vai passar essas informações de verdade para o protético poder aplicar isso no nosso dente de porcelana, tá bom? Na nossa coroa que a gente está realizando. Para a gente poder fazer a seleção de cor, a gente tem que retomar alguns conceitos. Primeiro, a gente tem que entender que a cor tem dimensões, ela tem propriedades, tá? A cor não é só branco ou só amarelo, como a gente conversou. Ela vai ter algumas dimensões. A primeira delas é a matiz. Matiz é a tonalidade da cor, é uma expressão qualitativa da cor, é um nome. Então a gente tem o matiz vermelho, o matiz amarelo, o matiz branco, o matiz azul, é o nome da cor, tá? Só que a gente não tem só vermelho ou só amarelo, a gente tem tonalidades, a gente tem isso com uma intensidade maior ou menor. Então a gente tem azul claro, azul escuro, essa intensidade, essa saturação do quanto você tem do matiz, do quanto ele está saturado, é uma expressão quantitativa, tá bom? Que vai indicar o quanto o matiz se expressa. Eu tenho azul claro, azul escuro, branco de variadas tonalidades, amarelo de variadas tonalidades, tá bom? Então, eu vou ter várias saturações sobre isso, tá? E eu vou observar nos meus dentes que eu tenho áreas mais brilhosas e áreas mais opacas, mais foscas. Essa é uma qualidade relacionada ao valor, à claridade do dente, que não tem necessariamente a ver com o nome da cor, com o matiz, se é vermelho, se é amarelo. Todas as cores, elas vão ter mais ou menos brilho dentro de si. Essa quantidade de brilho, quantidade de luz que vai refletir, quantidade de cinza, o quanto escurecido é um matiz, quanto de luminosidade que ele vai estar emitindo, é chamado de valor de claridade. Então, essas vão ser as três propriedades. Matiz, a tonalidade, croma, a saturação, valor, a claridade. Além de conhecer as propriedades, é importante a gente saber fatores que vão influenciar essa seleção de cor. E a gente tem uma gama de fatores. O ambiente, o observador e o dentista, a fonte de luz, o objeto, o dente, as escalas que eu estou utilizando, como é que eu me comunico com o protético. Todos esses fatores a gente vai conversar agora, tá? O primeiro deles é o ambiente. O ambiente, o nosso consultório odontológico, em algum lugar ele tem que ser pensado para seleção de cor, tá bem? Porque ele não pode ser um ambiente de cores gritantes, as paredes não podem ser vermelhas,
As paredes não podem ter um papel de parede gritante ou extremamente trabalhado. Tem que ter em algum lugar desse consultório cores calmas, neutras, como um gelo, um azul claro, um verde claro, tá bom? Cores que não vão exigir muito da nossa acuidade visual, que não são gritantes aos nossos olhos. Porque esse ambiente mais calmo é o que vai favorecer a nossa acuidade visual na seleção de cor. Então, você está montando o seu consultório, tenta pensar num cantinho, uma parede, para você fazer ele de uma maneira mais harmônica, mais neutra, com cores mais favoráveis à seleção de cor. Tá bem? Além disso, como eu, observador, dentista, me relaciono com o meu paciente, faz toda a diferença do mundo. Eu não vou fazer seleção com o meu paciente deitado e eu olhando ele de cima para baixo. Porque primeiro eu vou estar fazendo uma sombra com o meu corpo em cima da área de estudo. Isso é ruim. Eu não vou olhar o meu paciente também de cima para baixo, o paciente sentado e eu de pé, desnivelado, aonde está o dente, aonde está o olho. Quando que a cor vai ser relevante? Quando o meu paciente estiver no convívio social dele. Ninguém vai conviver com ele olhando ele extremamente de perto e nem extremamente de longe. Extremamente de perto, ninguém convive. Extremamente de longe, ninguém vai ver uma imperfeição da cor. Então, é no convívio social que esse paciente vai se deparar em situações que as pessoas vão poder observar se a cor bate ou não bate. Tá? Esse convívio social, então, ele vai estar numa casa de aproximadamente 60 centímetros de distância. 1 metro de distância do braço. E eu tenho que estar fazendo essa seleção de cor com o objeto que eu estou selecionando na mesma altura dos meus olhos. Então, eu vou fazer com o paciente sentado, paciente de pé, eu de pé, para que os dentes dele fiquem próximos do nível que está a minha visão. E assim eu consiga ter uma visão mais direta, mais óbvia de como é essa estrutura dentária do meu paciente, poder selecionar de uma melhor maneira essa cor. Tá? Então, a posição que eu, observador, fico faz relevância. Em seguida, qual é a fonte luminosa daquele ambiente que eu estou selecionando? Nós temos que dar preferência para a luz solar natural. Quando a gente vai fazer seleção de cor, o refletor tem que estar desligado. E não só desligado na hora, ele tem que estar desligado já alguns minutos, para que a minha acuidade visual ela se acomode. A luz do refletor ela é muito forte, ela é muito fria e ela é muito amarelada. Então, ela vai acabar alterando a maneira como eu percebo as cores. Vou fazer a seleção, o refletor está desligado, ambiente com luz natural. Então, preferencialmente, tem que ser um lugar que tenha entrada de luz natural, eu tenho que projetar uma janela nesse consultório. O melhor horário de tomada de cor é entre 10 horas e depois 15 horas da tarde, tá bom? Porque muito cedo de manhã eu talvez tenha uma luz eficiente, meio-dia eu tenho uma intensidade de luz solar muito forte e ao final da tarde também a intensidade ela é mais fraca. Então, 10 horas da manhã, 15 horas da tarde é mais favorável. É claro que aqui na faculdade, no DOD, muitas vezes eu não posso me dar ao luxo de mandar o paciente aparecer aqui só 10 horas da manhã para selecionar o dente. Então, a gente vai ter algumas limitações. Por vezes, aqui na faculdade, a gente vai pedir para o protético selecionar a cor, a gente vai convidar o protético para vir para o DOD, ou a gente vai pedir para o paciente ir até o laboratório, tá? Para poder fazer a seleção. Mas, claro, no seu consultório, que você tem uma flexibilidade de agenda melhor, você vai preferir marcar nesses horários. E também você vai preferir marcar em dias claros. O dia está nublado, um dia chuvoso, não é um dia interessante para fazer a seleção de cor, porque a luz que entra natural é muito ruim. E até a luz do teto do consultório é importante, selecionando principalmente aquelas date lights, luz de dia, que vão mascarar menos ou tornar menos artificial aquele ambiente, tá? Então, luz natural, refletor desligado. Adicionalmente a isso, eu tenho que tomar cuidado com o objeto que eu estou selecionando. Se eu vou fazer o trabalho de prótese fixa, qual dente que eu estou selecionando como cor de diferença? São os dentes adjacentes, são os dentes antagonistas, tá bom? Se eu estou podendo fazer prótese fixa num dente antes de preparar, eu vou selecionar a cor antes de preparar. Mas, de modo geral, eu vou me referenciar pelos entornos desse dente que estou em trabalho. Estou fazendo uma prótese fixa no 16, eu vou olhar o 15, eu vou olhar o 17, eu vou olhar o 46, eu vou olhar que os dentes estão em volta para poder fazer a seleção de cor, tá? Eu vou olhar dentes chaves, eu vou olhar um canino, eu vou olhar um central nesse meu paciente. Só que esse dente, ele tem que estar... essa área que eu vou estar selecionando tem que estar mais relativamente íntegra. Não adianta eu utilizar como referência um dente completamente restaurado. Isso já é falso. Eu vou fazer a seleção também do meu substrato. É o substrato metálico, é o substrato preparado? Quem que é o que o paciente, que o protético vai ter que mascarar?
Eu vou fazer seleção, não vou fazer em cima de sangue de cirurgia, em cima de sangue de doença periodontal, em cima de placa. Eu vou fazer com o paciente já condicionado em relação à situação. Quando eu vou fazer seleção, eu não vou secar o meu dente com jato de ar, porque eu sei que o ressacamento deixa o dente mais branco do que ele é. Eu vou fazer com o dente umedecido, porque é assim que o paciente vive. Ele não vive com o dente ressecado, ele vive com o dente umedecido. Então, eu vou umedecer o dente do paciente para poder fazer a seleção. E eu vou utilizar os dentes adjacentes como objeto de referência. Quando eu vou fazer a seleção de cor dos dentes, eu também vou olhar cromas. O meu dente não é uma cor só, ele é A1. Não. A gente vai observar nos dentes que a maioria tem um jogo de cores, tem cromas diferentes baseados nos terços. Então, a gente vai fazer normalmente uma escolha para um terço cervical, para um terço médio, para um terço sisal. Se o dente tiver mais de um croma, a gente vai fazer mais de uma marcação. Então, observe, a gente pode mandar para o nosso protético 3, 4, 5 referências de cor, indicando para ele em que local que ele vai fazer aquela aplicação, tá bem? E isso vai ser importante para a gente não mandar uma cor só. Baseado nisso, também vai se tornar relevante a escala de cor que a gente está utilizando. O que é uma escala de cor? Uma escala de cor são dentes de cerâmica daquela cor específica que você está utilizando. Então, eles são várias tonalidades. Você tem matiz A, matiz B, matiz C, matiz D, que eles vão aumentando o croma, tornando-se mais saturados, e vocês vão observar que eles têm mais ou menos luz. Existem várias escalas de cor no mercado universal. E é importante que você e o seu protético tenham a mesma escala. Porque o que você está chamando de A1 tem que ser o que ele também chama de A1, para que não tenha uma alteração. A escala mais comum e utilizada no mundo é a escala Vita. Para a nossa atividade na graduação, a gente não vai pedir que o aluno compre, porque uma escala dessas é cara. Você tem escala de 500, 1.000, 1.500 reais, porque é porcelana pura. Então, no consultório vocês vão comprar e comprem uma original. Não compre escala falsificada, porque tem para vender sobre isso. Que você olha o dente parece que é igual, mas quando você vai na comparação de cor com a escala verdadeira é diferente. E você não pode correr o risco de você estar chamando de A1 e o protético chamar outra coisa de A1. Então, aqui na graduação não há necessidade de comprar, mas no seu consultório invista numa boa escala de cor de porcelana original. Tá bem? Além de poder preparar todo esse ambiente, ter todo o material necessário, a gente tem que comunicar com o protético. É muito difícil o protético, muitas vezes, só olhando para o gesso e num desenho de papel que você mandou ele colocar um em determinado terço, ele fazer acertar. Então, a gente vai fazer nossa comunicação principalmente por fotos. É claro que uma câmera profissional seria o ideal, mas é melhor você fazer uma foto com o celular do que fazer foto nenhuma. Então, a gente vai fazer essa comunicação baseada em fotos. Muitas vezes é um caso muito difícil. Você vai pedir para o paciente ir até o protético, que o ambiente protético normalmente está reservado uma sala para seleção de cor. Ou você vai pedir para o protético vir até o seu consultório, para que ele possa ajudar na seleção também. Quanto mais trabalha com cor, mais fácil fica de selecionar. Quem você acha que seleciona melhor, o dentista ou o protético? Com certeza o protético. Protético ceramista, que só faz isso da vida, só mexe com cor de cerâmica, ele vai ter uma capacidade de diagnosticar a cor muito melhor que a gente dentista. A gente tem que se valer dessas propriedades, ou chamando o colega para o consultório, ou pedindo que o paciente o visite, tá? E a gente vai fazer fotos mostrando o dente que a gente está se baseando, o dente da nossa escala e a cor, a numeração dessa escala. E observa que a gente pode mandar mais de uma cor. Então, a gente vai mandar cor A1 de esmalte, cor A2 de dentina. Aqui não são casos de prótese, são casos só exemplificando a seleção de cor, tá? Mas você pode ver que não precisa seguir uma sequência. Não é porque você usou o A2 que você vai usar o A1. Você pode usar o A1, B1, C4. Você pode misturar os diferentes matizes, diferentes cromas, diferentes valores, para você conseguir imitar aquele dente do paciente, tá bom? Porque o nosso objetivo é imitar aquilo que o paciente já apresenta, combinando as diferentes cores de porcelana, informando isso para o protético através de esquemas, de desenhos, mas com certeza, principalmente através de fotografias. E assim você consegue pedir para que ele possa fazer uma boa aplicação da porcelana. Pessoal, essa foi a nossa segunda parte sobre a seleção de cor. Também fica aberto os questionamentos que você pode nos enviar, podem me enviar, para que a gente possa conversar na nossa próxima aula presencial. Agora vamos para a parte 3 do nosso encontro, conversando sobre justamente os sistemas cerâmicos. Até daqui a pouco.